A leitura de hoje é de Samuel, 1 Samuel, capítulo 19, do 18 ao 24. Davi fugiu e pôs-se a salvo. Foi ter com Samuel em Ramá e contou-lhe tudo o que Saul lhe fizera. E foram ambos residir em Naió. Saul foi informado de que Davi estava em Naió de Ramá. Então Saul mandou emissários com a ordem de prender Davi. Mas ao ver a comunidade dos profetas em transe, com Samuel à frente, foram tomados pelo Espírito de Deus e começaram também a cair em transe. Quando isso foi relatado a Saul, mandou outros emissários e também esses caíram em transe. Novamente enviou um terceiro grupo e os quais também caíram em transe. Foi então pessoalmente a Ramá, chegou à grande cisterna que está em Soco e perguntou: onde se encontram Saul e Davi? Disseram-lhe: estão em Naió de Ramá. Foi então para Naió de Ramá. Sobreveio-lhe o Espírito de Deus e ele começou a caminhar em estado de transe, até chegar a Naió em Ramá. Despiu também suas vestes, estando em transe com os outros, na presença de Samuel, ficou caído por terra nu durante todo o dia e toda a noite. De onde o ditado: também Saul está entre os profetas. Essa passagem eu vi uma pregação muito interessante que eu quero passar para vocês sobre como que essa passagem remete para a nossa vida, para a nossa oração. Transe aqui a gente pode transpor para a palavra profetizar. Estar em oração também, né? Mas mais do que a oração, profetizar. A oração numa maneira profunda, em que Deus fala com você, você consegue profetizar, falar aquilo que Deus fala com você. Claro que de acordo com a orientação de Deus. Tudo isso com muito cuidado, com muita verdade nessa autopercepção e naquilo que você está disposto a ouvir, a seguir os passos. Às vezes mexe com aquele lugar em que você não quer muito mexer, que você já acostumou. Se for mexer, mesmo que você sabe que é para o bem, vai dar um desconforto, uma dor, né? Para ter essa mudança. Talvez vai mexer com algo dolorido da sua vida. Então, isso é um caminho de oração que exige tempo, exige cuidado consigo mesmo, para respeitar o tempo que isso vai levar, né? Mas você sabe que isso é bom, esse caminho de oração, lidar com as próprias angústias, mas você vai com calma, segue esse caminho. Mas o interessante dessa passagem é que quando Saul enviou seus emissários para Davi, eles quando chegaram lá, eles ficaram em transe. Mas quando Saul começou a ficar em transe, quando ele ainda estava a caminho. O que isso significa? Significa que Davi com Samuel e todos aqueles, né, que estavam ali, eles estavam orando tão forte, estavam tão concentrados, profetizando, né? Era um momento muito único, muito poder da oração, né? Deus falando com eles e ao longo do tempo, quando enviavam as pessoas assim, aquela aura de oração ficava ao redor deles, tinha um limite, tinha um raio de distância, né? Então, quando eles chegaram ali, começava a profetizar. Ao decorrer que eles continuaram em oração, esse raio de distância, ele crescia, ou seja, Saul foi, né, o quarto grupo. No caso, é o grupo sozinho, mas foram 3 grupos e ele foi o quarto grupo a ir até Davi e Samuel. Ele foi o último, então os primeiros o raio estava menor. Quando ele estava a caminho, o raio já tinha crescido, então ele começou a ficar em transe
já bem longe de onde eles estavam. O que isso significa? Que quando a gente for se colocar em oração, a gente saber que essa oração ela tem um raio de distância. Quanto mais você faz essa oração, maior se torna esse raio. Então, quanto estamos dispondo para oração? Tanto para a nossa vida, quanto para aqueles que a gente tem apreço, ou pessoas mesmo que a gente não conhece, ou pessoas que a gente mal conhece que nos pediram oração. Quanto que a gente está disposto a pagar o preço de dobrar o joelho, de separar um tempo, se organizar? É momento de se refletir. Ontem foi uma passagem muito forte e que hoje também a gente aprofunda nessa fé cada vez mais. E você, qual é o movimento que você está fazendo? E se você está muito bem na fé, o que você precisa fazer para levar a palavra, ligar para alguém, levar um consolo, talvez algum vídeo que você achou interessante, seja esse que eu coloco ou outros de fé, você gostou e precisa enviar para aquela pessoa e sempre se esquece. Como se organizar um pouco mais. Você já é do exército do Senhor e a gente precisa ficar firme para seguir sempre mais. Assim como Samuel e Davi, sempre em oração, aumentando esse raio de proteção que a gente coloca ao nosso redor. Deus está conosco, a gente precisa acreditar, ligar essa chavinha e seguir em frente. É preciso avançar e, se não veio aquela confiança, começar a abrir, mesmo que seja um pouquinho. Jesus entrando na sua vida vai transbordar. Você vai ver que aquilo que era difícil pode ficar um pouco mais leve. Então, vamos firmes e confiantes que os temas de família, ansiedade, a gente está caminhando para ir até eles. Vamos se dispor para que cada palavra que seja trazida nesses vídeos a gente possa absorver com o coração cada vez mais aberto. Grande abraço e até mais!